Bom pessoal, vamos para mais uma aula de geometria plana. O tema agora é área do triângulo, tá bom? Essa seção de área do triângulo ela vai ser dividida em alguns vídeos, porque existem várias maneiras de calcular a área do triângulo e nós vamos aprender várias delas. Nós vamos aprender 7 fórmulas para a área do triângulo, então eu dividi essa aula em vários momentos para que as aulas não fiquem muito cansativas e a gente possa aprender a dominar cada um dos tipos de maneira de calcular a área, tá bom? Então vamos começar aqui com a parte mais básica, né? A parte mais conhecida sobre a área do triângulo, que é em função da base e da altura, tá? Então eu vou mostrar uma ideia que é a seguinte: qualquer triângulo, na verdade qualquer um, ele pode ser calculado como a metade da área de um paralelogramo. Paralelogramo a gente já estudou, a gente já aprendeu como é que calcular a área em outras aulas de geometria plana, que é base vezes altura, né? Temos a altura aqui e temos o valor da base. Então, nesse paralelogramo inteiro, a área seria base vezes altura. O triângulo, que é um triângulo qualquer, é exatamente a metade da área do paralelogramo, né? Esses dois triângulos são iguais. Então, uma maneira de calcular a área de um triângulo é metade do produto da base pela altura, certo? Essa é a primeira forma de calcular a área, talvez a mais famosa de todas. Bom, segundo momento aqui, eu vou falar do triângulo equilátero, que é um triângulo bem especial, né? Aparece em tudo que é vestibular, que é concurso, que é Olimpíada, competição, qualquer coisa. Triângulo equilátero é super importante. E a maneira de calcular a área do triângulo equilátero, existe uma fórmula para ele, que usa somente o lado. Existem várias maneiras de demonstrar essa fórmula, né? Eu vou escolher uma bem básica aqui, usando a altura do triângulo equilátero, que a gente também já usou em outras aulas, né? Tem nos vídeos anteriores. Então eu vou apenas colocar a fórmula aqui da altura do triângulo equilátero, que eu vou botar aqui em cima, a gente sabe que é L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a área do triângulo equilátero, tá bom? Então, usando o raciocínio de que a área de um triângulo é metade do produto da base pela altura, a área do triângulo equilátero fica metade do produto da base pela altura, que é L raiz de 3 sobre 2, certo? Então, a gente chega na fórmula da área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ok? Então, temos já duas fórmulas para a área do triângulo. Aqui um triângulo um pouco mais genérico e aqui um triângulo específico, que é um triângulo equilátero, tá bom? Vou falar mais duas formas de calcular a área. Então, lembrando de uma coisa, o material da aula está no PDF, tá bom? Na descrição do vídeo tem um link com o material da aula, então você pode imprimir, completar todos os espaços em branco lá com as fórmulas e fazer os exercícios também. Então, a terceira maneira é quando o triângulo é retângulo. Triângulo retângulo. O triângulo retângulo, na verdade, não é bem uma fórmula nova, né? Porque o triângulo retângulo tem um detalhe aqui, que você tem os catetos B e C. Os próprios catetos, eles já fazem o papel, deixa eu pegar aqui outra cor, eles já fazem esse papel de base e altura. Tanto faz o C, ele pode ser a base ou a altura, o B também a base ou a altura, depende da posição do triângulo. Então a área de um triângulo retângulo é o produto dos catetos sobre 2, ou seja, é a metade do produto dos catetos, beleza? Outra forma super importante, essa aqui é muito importante, ela resolve bastante exercício, né? Geralmente o pessoal esquece dessa maneira de calcular e ela é muito útil, tá? Ela envolve dois lados e o ângulo entre eles. Assim. Você tem aqui
um triângulo qualquer. Aqui você tem um lado A, aqui você tem um lado B e aqui um ângulo θ, tá bom? Como é que a gente vai calcular a área desse triângulo? Olha só. A área de um triângulo, de um modo geral, é metade do produto da base pela altura. A base é A. A altura eu não tenho. Eu vou traçar uma altura aqui, tá? Ela vai formar 90 graus. E eu vou usar uma pequena razão trigonométrica, o seno. O seno de θ é igual a H sobre B. Se eu isolar o H, fica B vezes seno de θ. Substituindo na fórmula da área do triângulo, a área do triângulo é metade do produto da base pela altura, só que a altura vai ser isso aqui, tá? Então fica AB seno de θ. Então nós temos aqui mais uma forma de calcular a área do triângulo, beleza? Então temos o triângulo normal, base vezes altura sobre 2, o triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, o triângulo retângulo, cateto sobre 2, e um triângulo envolvendo dois lados e o seno do ângulo entre eles, que é metade do produto dos lados vezes o seno do ângulo entre esses dois lados, beleza? Vamos resolver agora dois probleminhas sobre a área de triângulo, tá? Pra gente aplicar um pouco isso que a gente acabou de aprender. Deixa eu apagar aqui. Bom, primeira questão que a gente vai fazer envolve um triângulo equilátero dessa maneira. C. Bom, diz assim: um artista deseja pintar em um quadro uma figura na forma de triângulo equilátero ABC de lado medindo 1 metro. O lado, né, vou dizer aqui, AB vale 1 metro. Bom, com o objetivo de dar efeito diferente em sua obra, traça segmentos que unem os pontos médios D, E e F. Né? Só lembrando que a gente também já viu a propriedade de quando eu ligo os pontos médios dos lados do triângulo, eu tenho uma base média. Na verdade, eu liguei os três, né? Então eu tenho 3 bases médias. Né? Eu dividi o triângulo em 4 triângulos exatamente iguais. Tá? Isso a gente já provou em vídeos anteriores sobre triângulo. Bom, então aqui você tem 4 triângulos, todos iguaizinhos de mesma área. Bom, e diz assim: qual é a medida da área pintada em metros do triângulo DEF? Metros quadrados, tá? Vamos lá. Então essa área central, ela vai ser 1/4 da área do triângulo equilátero. Porque aqui eu tenho um triângulo, 2, 3, 4. Todos são iguais, todos eles têm um lado valendo metade do lado do original. Como ele quer só a área do central, é 1/4 do todo. Então a área do triângulo equilátero vai ser L ao quadrado, 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar raiz de 3 sobre 16 metros quadrados. O que está na alternativa B. Então está resolvido aí o problema número 1. Vamos para o problema número 2. Problema número 2. Um problema com nível de dificuldade um pouquinho maior.
o desenho. Uma propriedade rural tem a forma de um triângulo ABC. Representado na figura, né, o triângulo ABC fica com essa estrutura. Ele diz que a região cultivada corresponde à porção sombreada. Sabendo que AD é 3/4 de AB, então ele fala que AD é 3/4 de AB. Então eu vou fazer o seguinte, vou tentar usar uma notação simples aqui, bem tranquilinha. Se a gente chamar isso aqui de x, isso aqui é 3/4 de x. E ele diz também que AE é 2/3 de AC. Se eu chamar isso aqui de y, aqui seria 2/3 de y. Então, x, 3/4 de x, y, 2/3 de y. A pergunta dele é, que porcentagem da área da propriedade rural é cultivada? Note que nessa questão, ele não perguntou qual é o valor da área, mas sim um percentual, né? Quantos por cento isso aqui representa do todo. Para a gente calcular o percentual de uma coisa em relação a outra, tem várias maneiras, mas uma das minhas preferidas é fazer a divisão. Se eu quero saber o percentual da área achurada em relação à área total, eu divido a área achurada pela área total, e aí já tenho a resposta. Vamos fazer assim? A área do triângulo ADE dividido pela área do triângulo ABC. Vamos lá. Qual é a estratégia que eu vou usar aqui? Como eu não tenho a base e a altura dos triângulos, né, alturas são diferentes, eu vou ter que usar uma fórmula que eles tenham algo em comum, que eles possam compartilhar alguma coisa, já que eu vou dividir para a gente cancelar. Aquela fórmula que eu mostrei da área, que usava 2 lados e um ângulo, vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Se eu usar a fórmula da área para o triângulo pequeno, eu vou ficar com metade de um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo. Se eu usar agora essa mesma fórmula para o triângulo maior, o ângulo é o mesmo, e aí vai ter o cancelamento dos senos. Vamos usar metade de um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo, só que o ângulo é o mesmo. E aí eu vou cancelar bastante coisa aqui, ó. Meio sai com meio, seno θ sai com seno θ, y sai com y, x sai com x, esse 3 aqui sai com esse 3, sobrou 2 sobre 4. 2 sobre 4, percentualmente falando, é 50%. Então o percentual dessa área em relação ao total é 50%. Terminamos, tá bom? Então até a próxima aula.